Dois times muito tradicionais, né? O ABC, Muito, o maior muito, campeão muito. estadual do país. E eu vou contra o Manuel. O ABC vai vencer placar de 2-1 hoje fora de casa. E Zaidan, é claro que a gente tem que também atualizar, né? A situação pendente. Acontece agora o julgamento do caso do Robinho. Acontece em Brasília e até agora há pouco, né? Também com o Gobato acompanhando, a gente tinha a fala do Francisco Falcão, que é o ministro que acompanha esse julgamento em Brasília. Ele segue falando por lá. Na verdade, acaba de encerrar e a votação começa agora. São 15 ministros que vão votar e o primeiro já votou. 1-0, então sim, para que o Robinho cumpra a pena de 9 anos da justiça italiana aqui no Brasil. A gente acompanha esse julgamento ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, mas vale destacar que todo o discurso do Francisco Falcão, o relatório, foi a favor do cumprimento da pena do Robinho aqui no Brasil, Zaidan. Então a tendência é que os votos sejam de acordo, inclusive o primeiro voto foi dele. Então abre 1-0, o próximo é o ministro Raul Araújo, que vai ler seu posicionamento aí dentro de 15 minutos, vai anunciar o voto dele também. O ministro, desculpa, Zaidan, te interromper, mas Imagina. o ministro Francisco Falcão, que é relator do caso, né, disse não ver obstáculo para que o Robinho cumpra a pena no Brasil. Para ele, se a condenação não for aplicada, haverá aí a impunidade do ex-jogador, né? Segundo ele, nas palavras dele, entende que a constitucional, que não há óbice constitucional para homologação da execução da pena. A sentença foi confirmada pelo Tribunal de Milão, na Itália, que é a autoridade competente. Houve trânsito em julgado da sentença condenatória e o requerido, que é o Robinho, o ex-jogador, não foi julgado à revelia na Itália, estava representado, né? Como disse o Bruno Migliozzi, agora é o ministro Raul Araújo se manifestando, né? A gente tem aqui a live, né? A transmissão ao vivo. Aproveitar a presença aqui do Migliozzi antes do comentário do Zaidan a respeito desse assunto. A gente vai trazer aqui ao vivo, direto da Corte do Superior Tribunal de Justiça, um trechinho aqui do relator. Vamos lá. Há outros aspectos também relevantes para a norma jurídica. Portanto, a legítima atenção social sobre o exercício da jurisdição, inerente a um saudável regime democrático em um caso de tamanha envergadura, não pode fazer com que o julgador se vincule a prioristicamente e em detrimento de normas jurídicas em vigor à solução que prestigia a punição. Embora não se negue seja a técnica de interpretação consequencialista não apenas legítima, mas expressamente albergada em um conjunto de previsões legais, a exemplo do atual artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, tal instrumento hermenêutico encontra limites, quando a solução vislumbrada finda por reduzir o âmbito de aplicação de uma garantia constitucional individual. Lembrando que quem precisa dessas garantias inerentes ao devido processo legal é o réu, é o condenado. Quem não responde processo, todos nós que estamos fora das páginas desses autos, estamos sempre tranquilos. As garantias só nos preocupam e nos são especialmente caras e muito perceptíveis quando sentamos no banco dos réus ou quando temos uma condenação. Sobre o ponto, assim pondera a professora e magistrada federal Jane Reis Pereira. Faço aqui uma transcrição doutrinária, vou poupá-los. Portanto, quando em discussão, situação capaz de preterir a incidência de uma garantia constitucional, não é dado ao julgador interpretar as normas aplicáveis à luz de um determinado desfecho identificado como ideal. No caso, tal resultado seria impedir que o requerido permanecesse impune em relação a fatos criminosos de destacada gravidade, em relação aos quais a justiça italiana, com trânsito em julgado, o considerou culpado. Do mesmo modo, descabe ao Poder Judiciário condicionar... Bom, tá aí um trechinho ao vivo, né? Segue agora o ministro Raul Araújo se manifestando, fazendo dando o seu voto, né? Se manifestando aqui, e acho que vai junto com o relator do caso, o ministro Francisco Falcão, não, Zaidan e Migliozzi? E vale notar o seguinte, quando ele fala que não há impedimento constitucional, não há óbice constitucional,
já é uma letra para a gente imaginar que esse caso irá ao Supremo. Porque a defesa do Robinho provavelmente vai questionar aspectos constitucionais da decisão. Porque esse é um caso original. Original no sentido de que ele é o primeiro. Se outros ocorrerem, ele será a referência. A referência dos votos, a referência da decisão. Então, a decisão que for tomada será uma referência jurídica para, eventualmente, outros casos que ocorram de um brasileiro, portanto, ele não pode ser deportado para cumprir pena lá. Há um impedimento aí sim constitucional. Há o pedido da Itália para que ele cumpra pena aqui. Se ocorrer de um outro brasileiro cometer um crime, se for condenado, conseguir voltar para o Brasil, esse caso será um precedente. Então é o caso original. Mas a defesa do Robinho provavelmente vai questionar aspectos constitucionais. E aí é o Supremo. Se você está discutindo se há inconstitucionalidade na decisão do STJ, só o Supremo pode dar a palavra final. Então provavelmente haverá recurso ao Supremo se o resultado for pelo cumprimento de pena no Brasil, né?